Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma funçãozinha inorgânica então. Hoje é uma função que o nome praticamente é autoexplicativo, né? Então, ela é uma função chamada óxido. É óbvio que pelo próprio nome, para ser chamado de óxido, deve existir a presença do elemento oxigênio. Nós vamos ver mais para frente assim, quando é um óxido, a classificação dos óxidos, a nomenclatura para os óxidos, a utilização deles, mas de antemão vai ser classificado como sendo um óxido aquela substância a princípio que junto ao oxigênio eu tiver mais um elemento só. E a carga desse oxigênio tem que ter o valor 2-. Tá? Tem que ser o oxigênio com carga 2-. Por que tem tanto óxido? Por que ele é uma função tão comum ou uma função que acaba tendo bastante relevância para a gente? Vamos para o próximo slide. Ó, eu coloquei de propósito aqui, então eu tenho esse sistema no qual a gente está inserido, nós como seres vivos e todos os outros seres vivos, que é a biosfera, que corresponde então a biosfera, aos seres vivos vivendo dentro desse sistema que é a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Tá? Então a gente está vendo aqui no quadro, a atmosfera é a parte gasosa, então, aonde a gente vai encontrar os gases. Se eu perguntasse para vocês qual é o gás mais abundante da atmosfera, há uma tendência de a gente falar do oxigênio, mas lembra que ele é o segundo mais abundante na atmosfera. O gás mais abundante da atmosfera é o gás nitrogênio, que corresponde a aproximadamente 78% da constituição da atmosfera. Em segundo lugar, aí sim eu vou ter o gás oxigênio, que corresponde mais ou menos a 21%, ou seja, esses dois gases totalizam quase 100% da atmosfera. Então, totalizam 99% da atmosfera, o gás nitrogênio mais o gás oxigênio. Então, o gás oxigênio, ele é o segundo elemento mais abundante da atmosfera. Vamos para a parte líquida agora dessa biosfera, que é a hidrosfera. Tá? Na hidrosfera, ela é composta basicamente por água. Então, a própria fórmula da água já é autoexplicativa. Então, em uma molécula de água, eu vou ter 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, na hidrosfera, eu vou ter, então, o dobro do número de átomos de hidrogênio em relação aos de oxigênio. Só que se você for usar pela massa, então eu vou já antecipar para vocês, a massa da água é 18 gramas por mol. Em 18 gramas de água, você vai ter apenas 2 gramas de hidrogênio e você vai ter 16 gramas de oxigênio. Então, se eu perguntasse para vocês qual é o elemento mais abundante da hidrosfera, o elemento mais abundante da água é o hidrogênio. Agora, se a minha pergunta fosse em relação à massa, aí eu vou ter o oxigênio como sendo o elemento mais abundante. Mas vamos usar como elemento, como o elemento oxigênio. Então, ele novamente ele é o segundo mais abundante também da hidrosfera. E aí sobra a litosfera, que é a parte sólida dessa minha biosfera, né? Dessa minha esfera de vida. Eu tenho a parte gasosa, que é a atmosfera, eu vou ter a parte líquida, que é a hidrosfera, e eu tenho a parte sólida, a parte rochosa, arenosa, que é a litosfera. E daí, por incrível que pareça, é nela que o oxigênio vai ser o elemento mais abundante. Se eu perguntasse para vocês qual é a fórmula básica da areia, que é sílica, SiO2. Como é que eu encontro o ferro na natureza? Fe2O3 ou FeO ou Fe3O4. Como é que eu encontro o alumínio na natureza? Al2O3. Vocês percebem que na natureza os metais, que são os grandes constituintes da parte sólida, eles já vão encontrar-se basicamente combinados com o oxigênio. Então, pessoal, na minha litosfera, o oxigênio é o primeiro, ele é o elemento mais abundante que eu vou ter. Então, percebe que o tema da nossa aula de hoje é a formação dos óxidos. Por que eu tenho tanto óxido
como exemplos práticos? Porque no ar que a gente respira, ele é o segundo elemento mais abundante. Na água que a gente bebe, ele é o segundo elemento mais abundante. E no solo que a gente pisa, ele é o primeiro elemento mais abundante. Ou seja, o elemento oxigênio é um elemento de extrema abundância no planeta Terra. Nada mais a gente pode esperar menos do que imaginar que substâncias formadas por oxigênio sejam bastante prevalentes, ou seja, aconteçam em grande quantidade na natureza. Por isso que essa aula sobre óxidos, ela vai ser uma aula extremamente importante, já que eles são bastante abundantes. Tá? Então eu tenho vários óxidos, várias classificações, e uma outra coisa também é importante quando o assunto é óxido. Olha só o seguinte aqui. Tá? Se eu pegar o carvão, que é feito basicamente de carbono, e queimá-lo, que é reagir com o oxigênio, eu vou ter a formação da fumaça, que é o gás carbônico. Então, percebe, isso aqui é um óxido, tá, pessoal? E ele é o resultado da queima. Se você pegar uma barra de ferro e deixar ela exposta ao oxigênio, eu vou ter também a formação da ferrugem, que é Fe2O3. Se eu balancear aqui, eu vou colocar um 3 aqui, vou colocar um 2 aqui e vou colocar um 4. Ou seja, os óxidos, além do oxigênio ser um elemento bastante abundante na atmosfera, abundante na hidrosfera e abundante na litosfera, ele reage com extrema facilidade, já que ele é o segundo elemento mais eletronegativo, perdendo apenas para o flúor. Então, quando alguma coisa queima, está reagindo com oxigênio e está muitas das vezes produzindo um óxido. Quando algum metal oxida, ele está reagindo com oxigênio e muitas das vezes está produzindo também um óxido. Então, se eu perguntasse para vocês em prova, qual é a maneira mais comum de obter um óxido? Ou é queimando alguma coisa, ou é reagindo num processo chamado de oxidação. A diferença básica entre eles está na velocidade. A queima é um processo rápido e violento. A oxidação é um processo mais lento e menos intenso do que a combustão. Mas os dois processos são processos de oxirredução. Nesses dois processos, o oxigênio está roubando os elétrons para ele, já que ele é um elemento extremamente eletronegativo. Então está aqui a definição de óxido. Óxido vai ser o quê? Vai ser todo composto binário oxigenado. O que é um composto binário? Composto binário é aquele formado por dois elementos químicos, em que o da direita é o oxigênio. E ele é o mais eletronegativo e, além disso, tem que ter carga 2-. Tem que ter NOx, número de oxidação 2-. Quando eu falo que o oxigênio é 2-, quer dizer que ele está ganhando 2 elétrons, já que ele é um elemento extremamente eletronegativo. Então, aqui embaixo, olha só, aqui eu tenho uma substância binária com oxigênio, o gás carbônico. Aqui eu tenho a água, que é uma substância binária com oxigênio. Aqui eu tenho um outro óxido com o manganês. Aqui eu tenho um outro óxido com o ferro. Todas as substâncias que eu estou marcando aqui embaixo, todas elas são binárias e em todas elas a carga do oxigênio vale 2-. Essa é a definição, então, de um óxido. Com relação à classificação dos óxidos, eu tenho os óxidos moleculares, que são chamados óxidos covalentes, e eu tenho os óxidos iônicos, que são os óxidos metálicos. Óxido molecular é aquele em que o oxigênio vai estar ligado a metal. A metal mais oxigênio. Um óxido iônico é aquele em que eu vou ter um metal mais o oxigênio. Fechou? Pega a tabelinha periódica, tem lá algum elemento mais o oxigênio. Se quem tiver junto do oxigênio for um metal, você está diante de um óxido covalente ou molecular. Se quem tiver junto do oxigênio for um metal, você está diante de um óxido iônico ou também chamado de óxido metálico.
Os óxidos eles podem ser ácidos, básicos, neutros ou anfóteros. A aula de hoje são os óxidos ácidos e os óxidos básicos. Tá? Vocês vão decorar aqui, ó, pessoal. Tem 3 óxidos ácidos importantes. Tem o gás carbônico, tem o SO2, esses são os que mais caem em prova, e o SO3. Tá? Em todos eles, o elemento que está junto com o oxigênio tem NOx mais 4 ou superior a isso, mais 5, mais 6. Ó, por que eles são óxidos ácidos? Eu vou pegar o primeiro CO2 e vou juntar ele com a água. Tá? Junta os dois numa fórmula só, CO2 mais H2O, vai dar H2CO3. Eu vou pegar o de baixo, o SO2, e vou também reagir com a água. Junta os dois numa fórmula, H2SO3. E finalmente junta o SO3 mais a água. Eu vou ter o quê? O H2SO4. Percebe que esses óxidos são ácidos porque quando eles encontram com a água, eles originam um oxiácido. Então, ó, um óxido ácido, quando encontra com a água, forma um oxiácido. O último, um óxido ácido, quando encontra com a água, ele produz um oxiácido. Um óxido ácido, quando encontra com a água, produz um oxiácido. Ademir, então vamos ver aqui, ó. Eu tomo uma cervejinha. A cervejinha não tem gás? Que gás tem lá dentro? O gás lá dentro é o gás carbônico. A cerveja não tem água? Então ela tem o quê? H2O. Então essa bebida é uma bebida acidificada, porque a presença do gás carbônico dentro dela origina a formação do ácido carbônico. Então a cerveja vai ter pH menor do que 7. Toda bebida gaseificada, via de regra, tem pH menor, são ácidas. A não ser que seja muito, vamos ver depois, tenha muitos sais que em hidrólise originam bases. Então, mas a princípio as bebidas, o refrigerante é ácido, não só pelo ácido carbônico, mas pelo ácido fosfórico. A água com gás é ácida. A cerveja é ácida, porque tem gás carbônico. A chuva é ácida. Não tem gás carbônico na atmosfera? Tem. Então, esse gás carbônico, quando encontra com a nuvem, produz ácido carbônico. Então, a chuva, naturalmente, ela já é ácida. Ademir, mas eu já ouvi um fenômeno chamado chuva ácida. Nos lugares muito industrializados, aí eu vou ter SO3. Vamos ver depois o nome, tá? Que é o trióxido de enxofre. Nesses lugares onde há queima de muito combustível fóssil, a queima de borracha, a queima de combustível, de gasolina, a atividade industrial, tá? Vai ter a formação desses óxidos de enxofre, chamados SOx. O que é um SOx? É um SO2 ou SO3? O SO3, quando vai para a atmosfera e encontra com a nuvem, com a umidade do ar, ele vai produzir o ácido sulfúrico. Esse sim é um ácido forte. Então vai intensificar a acidez da chuva, deixando o que a gente conhece como chuva ácida. Entenderam? Então a chuva naturalmente já é ácida, porque tem gás carbônico na atmosfera. Quando eu tenho lugares muito industrializados ou muita erupção vulcânica que lança muito óxido de enxofre para a atmosfera, nesses lugares onde eu tenho então esses óxidos de enxofre, eu vou ter a formação aí da chuva ácida, que é uma chuva mais ácida do que naturalmente a chuva já é. Então percebe ali embaixo, ó, qual é a definição de um óxido ácido? É todo óxido que quando reage com a água produz um ácido correspondente. E outra característica, eles em contato com a base neutralizam, tá vendo aqui, ó, SO3 mais a soda cáustica produz o sulfato de sódio mais a água, neutralizou. Olha lá, o dióxido de carbono em contato com o hidróxido de cálcio produz o carbonato de cálcio mais a água. Ou seja, um óxido ácido, quando encontra com a água, produz o ácido correspondente. Um óxido ácido, quando encontra uma base, neutraliza ela. Por isso que eles são classificados como óxidos ácidos. Tranquilo, galera? Vamos para os... Depois eu vou voltar mais em relação a isso. Isso é um primeiro contato nosso com os óxidos. Tá? Para encerrar, então, agora os óxidos
básicos. É o contrário, tá? Esse é mais fácil de identificar. Óxidos básicos são todos que, junto com o oxigênio, têm um metal do grupo 1 ou família 1A ou 2A. Então, eu vou pegar diferente do que aqui embaixo. Ó, eu vou pegar esse aqui, Na2O mais H2O. Sódio, família 1A. Fechou? Em contato com a água vai produzir, então, Na, 2NaOH. Sódio, família 1A. Então, o óxido de sódio em contato com a água produz o hidróxido de sódio. Da família 2A, eu vou colocar aqui, o óxido de cálcio em contato com a água vai produzir o hidróxido de cálcio. Tranquilo? Lembra do anterior? Óxido ácido. Os mais importantes são aqueles que têm o carbono, o nitrogênio e o enxofre. Os óxidos básicos, aqueles óxidos da família 1A ou 2A, grupo 1 e grupo 2. Tá? Olha aqui embaixo. Ó, o potássio é do grupo 1, ou família 1A. Percebe que o óxido de potássio, em contato com a água, produz o hidróxido de potássio. Percebe que o óxido de magnésio, e o magnésio é grupo 2, em contato com a água, produz o hidróxido de magnésio. Ou seja, um óxido básico, em contato com a água, produz a base correspondente. E do mesmo jeito que os óxidos ácidos, percebe que um óxido básico ele pode neutralizar um ácido produzindo sal mais água. Ele pode produzir um óxido básico em contato com ácido, ele produz sal mais água. Ó, Ademir, eu fiquei prestando atenção em ti e quando tu lesse o nome CO2, tu lesse dióxido de carbono, tu indicasse que tinha 2 oxigênios. Porém, quando tu lesse o nome K2O, tu não lesse monóxido de dipotássio. Então, num nome tu está dizendo quantidade, em outro nome tu não está dizendo. Por exemplo, se tivesse assim, ó, N2O4, sabe qual é o nome desse óxido? Esse é o tetróxido de dinitrogênio. Enquanto isso, o Al2O3 é simplesmente o óxido de alumínio. Por que essa diferenciação, Ademir, no nome? Se vocês repararam, esses dois de cima são óxidos covalentes, ou também chamado de óxidos moleculares. E se vocês repararem esse de baixo, esses dois de baixo, são óxidos iônicos ou também chamados de óxidos metálicos. Ou seja, se quem tiver junto com o oxigênio for um ametal, você tem que indicar a quantidade. Por exemplo, N2O. Quem está junto com o oxigênio, o nitrogênio, ele é um metal? Não, Ademir, ele não é um metal, então ele é um ametal. Então você tem que dizer quantidade. Esse aí é o monóxido de dinitrogênio. Tá? E se por acaso quem tiver junto com o oxigênio, nesse caso é o cálcio e é um metal, você não precisa indicar a quantidade. Esse simplesmente é o óxido de cálcio e não monóxido de cálcio. Entenderam? Vamos exercitar isso mais para a próxima aula. Então, a função dessa aula para vocês hoje é apresentar os óxidos, a sua importância, a importância do elemento químico oxigênio para todo o nosso processo, para a nossa biosfera, né, para o nosso ciclo de vida, é importantíssimo. Devido à sua elevada prevalência, ele é muito abundante na Terra. E pela sua elevada reatividade, a formação dos óxidos é um processo extremamente comum e bastante frequente no planeta em que nós vivemos por enquanto, que é o planeta Terra, tá? O quarto na sequência a partir do Sol. Mercúrio, Vênus é o terceiro, Terra, né? Quarto é Marte, ok? Fica dentro do cinturão que pode ter vida especialmente pelo ciclo hidrológico, ou seja, pelo ciclo da água que o nosso planeta consegue ter,
e pela sua atmosfera, pelo seu tamanho, que faz com que a gente consiga reter a atmosfera, e nessa retenção, um dos gases importantíssimos que a Terra consegue reter na atmosfera é o gás oxigênio, que é o gás fundamental para o ciclo da vida. Fechou, galera? Um abraço. Essa é a primeira aula. Eu vou deixar aqui em cima o link já de uma aula do terceirão, que é uma aula mais completa. Mas a gente vai trabalhar mais 3 ou até 4 aulas ainda do assunto óxido. Quem quiser ter uma visão já geral sobre tudo isso, acessa o link dessa aula que eu passei para o terceirão, tá? Beijo para vocês, obrigado pela atenção. Até a próxima aula com o professor Ademir Manuel Furtado Filho. Beijo!